passados. Estamos iniciando mais um encontro para tratar de temas de direito imobiliário, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. Sim, existem inúmeros estudos, dezenas de métodos de abordagem de negociação, e muitos deles são bastante interessantes e coerentes para a solução das nossas questões, né, as questões das negociações imobiliárias. Eu devo dizer para vocês o seguinte, em primeiro lugar, apesar de existirem inúmeras formas de negociação, eu gosto de pensar que as pessoas têm seu próprio estilo, né? Então, cada pessoa tem um estilo de ser, de agir, de trabalhar. Esse estilo da pessoa é que deve determinar a escolha do seu método de abordagem. Então, não significa, eu quero dizer com isso, que todo método ele vai ser aplicável para você ou estar dentro da sua área de interesse ou no seu interesse de agir. Então, o método que eu pretendo apresentar para vocês hoje aqui, que eu entendo que é bem coerente com a minha forma, pelo menos, de pensar e de agir, é um que ficou bastante famosinho e vem sendo divulgado, ganhou popularidade com o passar dos anos, que é o tal do método de Harvard. Parece algo muito sofisticado falando assim, para mim o que faz me interessar apresentar para vocês como uma maneira de abordagem a postura conciliatória, a possibilidade de nós construirmos uma solução que atenda aos interesses de todos. E com isso a gente fazer uma boa negociação, certo? Então vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, não significa que a gente seja obrigado a adotar esse tipo de método, essa postura, não significa que a gente também não possa desenvolver as habilidades, porque um método ele é só uma forma documentada de determinadas ações ou um protocolo de agir que nos dá ideias. Mas é claro que no caso concreto a gente vai perceber a sua importância e às vezes até o nosso conteúdo que vai possibilitar que esse método venha trazer uma solução eficaz. Então, queridos colegas, dito isso, eu vou dividir o nosso encontro de hoje em duas partes. Na primeira parte, vou simplesmente apresentar para vocês as formas documentadas, legais, de solução de conflitos para além do Poder Judiciário, que temos no ordenamento jurídico brasileiro, certo? No segundo momento, eu vou trazer para vocês esse método de negociação, para a gente sair do caos e chegar no tão desejada solução negociada. E é claro que eu vou trazer para vocês exemplos práticos de como é que funcionam, então, essas estratégias, essas estruturas. Então, vamos lá. Começando, então, né? Eu sempre gosto de imaginar, pessoal, que quando a gente está com um determinado problema para ser solucionado, eu gosto de pensar que a gente tem duas alternativas. Ou nós construímos uma solução extrajudicial, ou nós construímos uma solução judicial. Evidentemente, existem circunstâncias que nós não temos como fugir, né? Nós não temos como escapar, e nós vamos ter que ir para uma solução judicial. Mas em tantas outras, ou na sua maioria, até eu diria, das situações de conflito, eu sinto o uso da medida judicial como se a gente estivesse pegando uma ferramenta mais grosseira, como, por exemplo, um martelo, para consertar um relógio. Essa é a sensação que me dá. Então, o uso de uma ferramenta grosseira para solucionar um conflito mais delicado acaba, muitas vezes, gerando mais conflitos ainda. Evidentemente, para que a gente consiga construir uma solução, né, negociada, eu preciso ter interlocução e, às vezes, infelizmente, os nossos colegas que estão acompanhando
o outro lado, o outro interesse, né, envolvido no conflito, às vezes não tem o mesmo pensamento, e aí a gente não tem como escapar. Vamos acabar tendo que enfrentar o martelo com martelo e prego, um problema de relógio, e aí acho que os conflitos de família, eles demonstram bem isso, né, como é que vai ganhando escala, vai escalando o problema. Eu percebo muito isso nos conflitos de família. Eles começam a ter ficam escalonando o problema, e quando vê uma situação que antes era complicada, se tornou extremamente complexa e uma guerra está estabelecida. Vamos então tomar essa observação como um norte para nós, como um exemplo de não agir. Quanto advogados, da minha índole, da forma como eu gosto de pensar, eu sinto que a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, conseguiria solucionar o problema de outra forma. O que nós temos no Brasil, na mesa, como cartas à nossa disposição, como ferramentas à nossa disposição para lidar com as negociações, está bem encaixotadinho. Diferente do método que a gente vai conversar logo em seguida, e quando a gente observa o que está à nossa disposição, a gente observa mais o que existe no nosso ordenamento jurídico, são formas, ritos, procedimentos que ganharam corpo, e que bom, tá? Que maravilha, que bom que eles ganharam corpo, que bom que eles ganharam destaque, maravilhoso, não há crítica a isso, mas eu sinto que às vezes falta o conteúdo que viria com a questão da negociação em si. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, imaginem que a gente pode ver a negociação de várias maneiras. Vai ter a pessoa que vai ver a negociação como uma guerra, uma disputa, uma luta, certo? Eu prefiro enxergar, sim, o ambiente do processo judicial. Acho que ele é mais coerente com isso, embora que também no processo judicial dá para a gente ser bem mais civilizado. Para ser Pontes de Miranda diria isso, que o desenvolvimento da ciência processual, ela é tanto mais desenvolvida quanto é civilizada o país ou a sociedade que a utiliza. Ele já dizia isso. Então, a negociação, no caso, pessoal, ela pode ser vista mais como uma dança. Eu gosto de pensar a negociação como uma dança, que os movimentos, eles têm que ser calculados de tal maneira que os passos se articulem em sintonia, para que a dança flua, para que ninguém pise no pé do outro. Então vamos adotar essa visão, se vocês gostam de dançar, como eu acredito que vai ficar mais coerente, então, com o que a gente vai desenvolver e defender aqui. Pois nesse ambiente, então, de negociação, né, nós temos alguns institutos que foram conceituados, né? Então, o primeiro instituto, por exemplo, é o Instituto da Mediação. Tá? Existe uma confusão muito grande entre mediação e conciliação. São dois institutos diferentes, né? Então, a mediação, ela é uma forma de tratar as pessoas que visa aprofundar mais o problema. Por quê? Porque às vezes você, por exemplo, no caso de vizinhos, briga de vizinhos, você pode daqui a pouco ter um vizinho reclamando do barulho do outro, mas quando você vai aprofundar a questão, você descobre que existe uma rixa entre vizinhos. Porque uma vez numa reunião, um falou mal do outro, porque uma outra vez um falou mal do filho do outro, ou porque uma outra vez a esposa de um criticou a esposa do outro, e aí você descobre que tem uma rixa antiga, e que o problema do barulho é a pontinha do iceberg. Então existe uma rixa. Os métodos de mediação, eles são recomendáveis para esse tipo de problema, porque eles permitem que as pessoas falem sobre o problema. E o mediador, ele fica estrategicamente organizando esses momentos de colocar para fora, a tal ponto que algum chega num determinado momento, que ele questiona para como é que seria solucionável a situação dele, e questiona para o outro da mesma forma, e aí ele provocando por meio da maiêutica, digamos assim, né, aquele método aristotélico, por perguntas, ele vai obtendo a solução, né, das duas partes. Então a mediação ela é bem diferente da conciliação.
a mediação a gente pode, para buscar também uma analogia com a música, a mediação ela seria como o maestro que não toca os instrumentos. Quem toca os instrumentos são as partes. Então ele só aponta para quem deve tocar em qual momento, né, em que tom, em que nota. E essas partes vão tocando e aí ele cria uma harmonia, tá? Então é mais ou menos isso. Desculpe aí quem entende de música, que estou falando besteira, né? Mas acho que ajuda para a gente, para quem é leigo no assunto e conhece um pouquinho, acaba ajudando para compreender. O conciliador já é diferente. O conciliador é mais ou menos como se fosse uma cozinha que tem um cozinheiro muito experiente e que ele sabe várias receitas de bolos, de comidas, e aí o conciliador, aliás, desculpa, eu falei conselheiro, né? O cozinheiro, o conciliador seria como um cozinheiro experiente. E aí ele vai sugerindo receitas até chegar num ponto em que os dois concordem. É isso que a gente vai jantar, né? Veja que o conciliador ele vai mais para o objetivo da solução, ele foca na solução, né? E enquanto mediador, ele ao invés de focar na solução, ele foca na harmonia para que as duas pessoas comecem a então tocar a música de forma harmônica. Então é bem diferente a função de um e de outro. Ah, mas Rafael, eu já fui à conciliação, já fui à mediação, não funcionou. Por que não, muitas vezes não funciona? Eu acabei de dizer que o conciliador, ele é uma pessoa experiente. No cotidiano dos nossos tribunais, nem sempre isso tem acontecido. Às vezes, estão destacando para serem conciliadores servidores com pouca experiência de vida ou profissionais que estão começando a estudar, então seria como se fosse assim, uma primeira experiência daquelas pessoas. É maravilhoso para o profissional que vai estar obtendo uma primeira experiência, mas para as partes não é bom, porque elas precisariam de alguém com experiência, não um cozinheiro que conhece muitas receitas. Então, por isso que às vezes a gente, como advogado, se frustra quando participa de uma audiência de conciliação, tá? E por conta dessa falta, então, de experiência, né, na condução. O mesmo pode acontecer na mediação. Dito isso, colegas, isso é o que está na lei, né? Nós teríamos também a arbitragem, tá? Então, a arbitragem também é uma forma de solução fora do Poder Judiciário, só que a arbitragem é diferente. A arbitragem escolhe quem vai te julgar. Tu contrata, melhor dizendo, para ficar mais claro. Você contrata alguém para te julgar. Combina honorários, combina tudo. A hora, o árbitro vai ser R$400, então 1 hora de atendimento. Depois 1 hora para produzir a sentença, ou 2 horas, ou 3 horas para produzir a sentença. Então você contrata um árbitro. E as duas partes contratam este árbitro. Esse árbitro ele é pago para escutar os argumentos e tomar uma decisão, dizer quem está certo. Então, no momento, por que isso está no âmbito da negociação? Porque as partes têm que aceitar quem é o árbitro e têm que aceitar o procedimento da arbitragem para não entrar no judiciário. É como se você estivesse contratando, ao invés de um médico do SUS público, você estivesse contratando um médico particular. E aí você vai ter que seguir a receita dele. Pode ser que não seja um remédio amargo? Pode acontecer. Ou pode solucionar, mas de qualquer maneira, sendo amargo ou não, vai solucionar o conflito, porque ele vai dar uma solução rápida. A arbitragem é muito útil para empresas, litígios maiores, mais complexos, porque você pode escolher uma pessoa super experiente em determinada área, mais de uma, inclusive, você pode escolher 3 árbitros, e sempre números ímpares, e esses árbitros eles podem construir, então, uma sentença arbitral, eles irão construir uma sentença arbitral. E essa sentença arbitral, né, ela vai dar a solução em 6 meses, num conflito que às vezes poderia durar 10 anos. Ah, mas e se perder? Se perder não tem recurso. Puxa, isso é muito perigoso. Mas é que para uma empresa, às vezes, é melhor perder rápido do que perder demorado. Entendem? É outra lógica. Dito isso, colegas, essas seriam então as alternativas entre o litígio judicial, a solução do conflito em um litígio judicial. Então seriam resoluções alternativas fora do tribunal.
tá? É como se você quisesse escolher, então, uma solução menos invasiva para tu obter uma solução para o teu conflito. Então, se fosse uma cirurgia, seria uma cirurgia menos invasiva, né? O judicial seria uma cirurgia altamente invasiva. Então, o Estado entra para dentro do conflito e ele impõe a sua solução de cima para baixo. Os procedimentos também são de cima para baixo. Você não decide se tem recurso, se não tem recurso, quem vai julgar, nada. Você não decide nada. É uma roleta russa da solução jurídica, certo? Então, nesse aspecto, pensando em tempo, em economia, em desgaste emocional, as soluções alternativas de conflito acabam sendo as mais interessantes, certo? E não se esqueçam que a gente teve em 2015 o advento da lei da mediação, então também é interessante a gente saber disso, porque tem coisas bacanas ali, como, por exemplo, quando você instaura uma mediação, então as duas partes aceitam participar de uma mediação, ela suspende o prazo prescricional. Tu vê, tem um efeito jurídico previsto na lei, tá? E é interessante, então, esse procedimento, ele não causa prejuízo para as pessoas, então o Estado até está estimulando que as pessoas procurem alternativas, porque o próprio Estado sabe que não é eficaz a solução jurídica judicial, ela é cara, ela é dispendiosa, tanto para o Estado quanto para as partes. Precisa de uma formação específica para isso? Não. Claro que o interessante é a pessoa treinar para isso, estudar técnicas, mas, em princípio, um advogado estaria habilitado a fazer, desde que ele conheça a lei, estude, respeite os procedimentos, ele estaria habilitado a fazer, então, essa mediação, mas aí tu tem que instaurar na maneira como está previsto na lei federal. Bacana? Pois bem, esta é a primeira parte do nosso encontro, né? Então, apresentamos aqui como é que são os métodos que existem no ordenamento jurídico. Agora vamos para o conteúdo, para dentro das estratégias de negociação, que é quando a gente busca algo para sair do caos e chegar à conciliação. Então, vamos partir de uma situação concreta, tá? De um caso concreto. Uma vez, o feliz proprietário de um prédio histórico na sua cidade, vamos chamar ele de João, tá? Então, o João era o feliz proprietário desse prédio histórico dessa cidade, e ele era muito orgulhoso desse prédio histórico. Com o passar do tempo, o João se dá conta que ele vai precisar de dinheiro para desenvolver ou para custear os estudos dos filhos, que já estão chegando ao final da escola, ele está se preparando, então, para o período da formação acadêmica. Os custos aumentaram, o custo com o prédio está elevado de manutenção, prédio antigo gera uma série de custos. E aí ele decide que vender o prédio. Ele tem um preço para isso, tá? Então, imaginemos que o preço seja 2 milhões de reais, ok? Então, ele quer 2 milhões de reais para construir esse prédio. Uma outra pessoa, vamos chamar ela de Patrícia, ela é uma investidora, ela tem interesse em encontrar um prédio histórico com uma fachada bacana, porque ela quer desenvolver ali, ela tem um plano de negócio, né? Ela tem uma ideia de negócio, e ela quer desenvolver nesse plano de negócio um ambiente tanto comercial quanto residencial, numa fachada bacana, histórica, e só que para isso ela não pode gastar no prédio, porque ela vai ter outros custos, o limite dela é gastar R$1.500.000, ok? Pois bem, essa é a nossa situação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o famigerado método de Harvard, para a gente dar uma entendida como é que isso pode nos ajudar. Bom, primeira coisa, por que esse método ficou famoso? Porque ele primeiro sugere que a gente separe as pessoas do problema, tá? Então, mais ou menos como num jogo de xadrez, né? Tu tenta imaginar as jogadas, tecnicamente, tu não pensa no quem é a pessoa que tu está disputando. Então, tu não pensa que a pessoa é, por exemplo, você não
subjetiva as pessoas, você não adjetiva as pessoas dizendo, essa pessoa é uma inconveniente, essa Patrícia, ou a Patrícia não vai adjetivar, o João é um egoísta, é um interesseiro, é uma pessoa com maus valores, etc. e tal. Você foca na separação da pessoa do problema. Então, essa é a primeira lição que eles trazem com esse método, que já o torna bastante diferenciado. Sabem por quê? Porque a tendência das pessoas é falar mal de pessoas, né? E é por isso que tem aquela, não sei se vocês se lembram disso, mas tem aquele ditado popular, né, que as pessoas comuns, elas falam de pessoas, e as pessoas sábias falam de ideias. Então, acho que isso ajuda a perceber a importância desse primeiro passo. Tá? O segundo passo desse método, depois eu vou aplicar aqui para o nosso problema do João e da Patrícia, seria focar nos interesses e não nas posições, tá? Então, é mais ou menos como tu sair da superficialidade e aprofundar na solução, tá? Interesses e posições. O que são posições, Rafael? Eu também me perguntava isso quando eu estudava esse método. Posição, pessoal, é da onde a pessoa partiu do seu objetivo. Qual o objetivo que ela estabeleceu? Então, qual que é a posição do João? A posição do João é receber 2 milhões. Essa é a posição do João. A posição da Patrícia é pagar 1.500.000. Nós focarmos como normalmente nós fazemos nas posições, o que a gente está fazendo? Separando João de Patrícia. Né? Então, o método sugere que a gente avance nos interesses e fuja das posições, tá? E não foque tanto nas posições. Esse é um erro que nós normalmente cometemos nos negócios imobiliários. É uma tendência, uma intuição nossa, tá? Então, acho que esse aspecto, para mim, no meu sentir, ele me conquista bastante. Tem muito a ver com a maneira como eu gosto de desenvolver uma negociação. Eu já vou explicar em seguida aqui, trazendo uma solução para o problema do João e da Patrícia. Bom, terceiro passo desse método: gerar opções de ganho mútuo. No mundo dos negócios, está cada vez mais comum o pessoal falar sobre o ganha-ganha, win-win, né? É uma lógica bem americanizada, tá? Então, o ganha-ganha seria o seguinte: ao invés da gente pensar no passo anterior, por exemplo, nas posições, né, tentar fazer com que João venda por um preço menor e o Patrícia pague um preço maior, seria cada um perdendo um pouco, nós tentarmos enxergar a construção da negociação com opções que gerem ganhos mútuos. Então você pensa no que ganha e não no que se perde na negociação. Então, bem legal. Seria como se a gente tivesse, então, uma determinada disputa, tentando criar uma receita de bolo alternativa, mais criativa, algo que gere até uma surpresa positiva, que faça com que as duas partes se sintam contempladas nos seus interesses. E um quinto aspecto que eu destacaria para vocês aqui, que é muito, muito bacana, também, que é a sugestão desse método, é a gente criar critérios objetivos. Então, ao invés da gente pegar e buscar explicações muito rebuscadas ou tentar convencer as pessoas de alguma coisa, que é o que normalmente um vendedor faz. Então, o vendedor, ele tenta convencer que a pessoa tem que comprar. Ao invés de fazer isso, né, você pode buscar critérios objetivos para tomada de decisão, certo? Então, se fosse um jogo, seria como a gente observar o replay. Ao invés de ficar convencendo, tentar convencer a pessoa que ela jogou a bola para fora, você diz assim, vamos olhar o replay? E aí os dois juntos avaliariam a situação. Num negócio imobiliário,
Um exemplo seria uma avaliação técnica. Uma avaliação técnica. Ó, existe um preço, e é óbvio que ninguém é obrigado a vender o seu imóvel pelo valor de avaliação. A pessoa pode vender pelo preço que ela quiser. Né? Nós vivemos num ambiente de liberdade econômica, até onde eu saiba. Então, é evidente que se a pessoa quiser anunciar um veículo Corsa, muitos nem sabem qual é um veículo, né, GM Corsa, por R$1 milhão, ele pode. Qual motivo? É de coleção? É excepcional? É especial? Ele pode fazer isso. Se vai ter alguém que vai pagar, são outros 500. Mas o método fala em nós criarmos um critério objetivo para esta análise da solução desse problema, tá? Então, determinando, por exemplo, por meio da avaliação, qual seria o preço justo para o imóvel, certo? Agora que a gente já entendeu os principais passos, né, dessa situação, eu vou propor para vocês a interpretação do método no caso do João e da Patrícia. Como é que poderia se construir uma solução bacana para eles utilizando essa estratégia do método. Então, nós temos lá as posições. Mas, conforme eu disse, o foco não está nas posições, nos 2 milhões e no 1,5 milhão. O foco está nos interesses. O interesse do João é poder confortavelmente, de uma maneira tranquila, uma maneira estável, né, de uma forma que ele se sinta apto a proporcionar os estudos para os seus filhos. Pode ser que sejam estudos caros no exterior, pode ser que sejam estudos caros por conta do que eles escolherem, né, seguir de carreira, a gente não sabe, como por exemplo uma faculdade de medicina, que é muito caro. Então, o sonho dele é proporcionar isso que ele não teve para os seus filhos. Então, este é o interesse dele. O interesse da Patrícia, viabilizar seu negócio, viabilizar a construção, então, desse complexo, com uma fachada histórica no endereço que ela bem queria, né, e que tivessem ali comércio e residências. Ela entende que ali, daquela maneira, ela vai criar algo inovador para a sociedade, para a comunidade, vai se realizar fazendo isso, e também vai ter o seu lucro esperado, o valor geral de vendas, o VGV que a gente fala, o valor geral de vendas que ela calculou para aquele negócio, é coerente, então, com um custo máximo de R$1,5 milhão para aquisição da localização, onde ela vai desenvolver o seu empreendimento. Pois bem, colegas, nesta negociação, tá, surge, então, a partir do foco nos interesses, a possibilidade da gente criar opções de ganho mútuo. E aí, na escuta, a percepção do responsável pela negociação, dos responsáveis pela negociação, né, muitas vezes são os advogados que estão envolvidos nessas negociações, mas podem ser corretores, podem ser outras pessoas. Numa negociação dessas, então, surge a oportunidade de se questionar o seguinte, por exemplo, e se, aproveitando a importância cultural desta edificação, que é o orgulho do João, que é com dor, então, ele está abrindo mão disso para um sonho maior, que é o sonho da formação dos filhos. Mas e se nesse ambiente surgisse a possibilidade de eles desenvolverem um negócio lucrativo cultural, como museu de visitação, com determinadas explicações sobre as questões artísticas, arquitetônicas daquela cidade, daquela rua, daquela cultura. Imaginemos se fosse cultura portuguesa, cultura veneziana, cultura italiana, cultura açoriana, tanto faz. E que isso, então, gerasse um espaço cultural para eventos, para reuniões, então, enfim, algo que gerasse um resultado econômico para além e que desse uma importância, uma função também para aquele empreendimento, para além
das residências e das lojas. E no desenvolvimento deste negócio diferente que não tinha sido pensado, ele destacasse uma participação nos rendimentos para João, o vendedor. Certo? Patrícia, enxergando essa criativa propositura como uma boa empreendedora com habilidades, percebendo o aumento do valor do negócio, ela enxerga a possibilidade de pagar um pouco mais por esse local, por essa edificação, porque ela enxerga algo além do VGV que ela tinha concebido. Ela enxerga um outro negócio interessante, com possibilidade de novos ganhos, certo? E com isso, ela consegue chegar a um preço de 1.800.000. João, que queria 2 milhões, quando enxerga a possibilidade de ter um rendimento extra por conta desta nova negociação, dessa geração de opção, né, ele também se vê contente ou contemplado, melhor dizendo, dentro dos seus interesses, na possibilidade de efetivar a venda por 200.000 a menos do que ele imaginava, em prol deste negócio. Para além disso, como um critério objetivo, eles encontram no suporte de um avaliador, que é um avaliador técnico, e aí eu costumo dizer para os colegas o seguinte, como na maioria das vezes os negócios que a gente acompanha, eles são, o pessoal gosta de falar funding, né? Mas eles vêm de um crédito. Então, imaginemos que a Patrícia tem um crédito aprovado na Caixa, por exemplo, para a compra desse imóvel, ou, sei lá, que ela tem cartas de crédito, né, que está agora mais em moda em virtude dos altos custos dos juros bancários. Imagina que ela tenha um crédito. Essas instituições que trabalham com crédito, elas têm avaliadores profissionais, que têm métodos de avaliação baseado no contexto da localização e tal. Claro que esse prédio é um prédio diferenciado, ele vai ter que ser também respeitado isso, mas imaginemos que esse avaliador tenha encontrado como preço médio desse imóvel 1.700.000. Tá? 1.700.000. Normalmente eles dão 3 preços, tá? Imaginemos que esse avaliador tenha encontrado que o preço máximo que poderia ser vendido seria 2.100, o preço médio de mercado 1.750, e o preço mínimo seria aquele de liquidez para compra imediata, seria de 1.500, que era o preço que a Patrícia oferecia e podia pagar. Para além, então, dessa opção de ganha-ganha, de que a gente cria, então, uma possibilidade para a pessoa ter um resultado maior, para os dois lados terem um resultado maior, tem o critério objetivo que consolida, conforta as duas partes, no sentido de que a oferta que eu não vou chamar de adversário nem de oponente, mas da outra pessoa que está negociando com ela, tinha feito. Então, a Patrícia olha aquilo e percebe, então o João, né, tinha algum fundamento no seu pedido. E o João olha aquele documento e enxerga o outro lado. A Patrícia tinha um fundamento, então, naquilo que ela estava oferecendo. O critério objetivo, ele vem, então, para coroar essa negociação como um todo. Claro que existem outras questões, pessoal, como, por exemplo, as técnicas de comunicação que se utilizam nesse método, que são muito importantes. Eu falei de escutar, né? Então, a tal da famosa escutativa, que é como se você, ao invés de escutar só as palavras, você também entrevistasse a pessoa, entendesse a emoção da pessoa por trás disso. Acho que isso é o grande aspecto a destacar nessa negociação entre João e Patrícia. Quando a gente está fazendo essa comunicação, e nós advogados ficamos no entremeio dessa comunicação, é interessante a gente funcionar meio que como um tradutor simultâneo, a gente repete com outras palavras
trazendo a emoção da pessoa para o que ela está dizendo, né? Então, não, eu entendi, João, o prédio ele realmente é diferenciado, você tem uma emoção em relação a ele, não era o seu objetivo vendê-lo, mas ficou muito elevado mantê-lo, né? Então, você traz também essas emoções e traduz isso em palavras, e a própria pessoa que está falando começa a interpretar melhor a si mesma, aos seus interesses. E a gente acaba funcionando como um bombeiro emocional. Sim, quando a gente está no entremeio de uma negociação, a gente acaba funcionando como um bombeiro emocional. A exaltação, né? Momentos de maior dificuldade, o mais importante nisso é quem está mediando, quem está conduzindo, por exemplo, se for, no nosso caso, um advogado conduzindo, o mais importante é a gente justamente adotar essa função de bombeiro. Como é que a gente faz isso? Mantendo um tom de voz adequado, calmo e tranquilo, não importe o que esteja sendo dito, não colocando mais lenha na fogueira. Mas, Rafael, eu já vi gente fazendo negociações impositivas, como, por exemplo, ou é isso ou eu estou fora do negócio. É um outro tipo de negociação. Isso é um método de negociação, Rafael? É um método de negociação, é bom que a gente saiba até para neutralizá-lo. Esse método de negociação, ele é utilizado com base na força, totalmente diferente do que eu acabei de expor. O que eu acabei de expor, ele é trabalhado na construção de uma solução. O método da força é quando existe alguém acima do outro na negociação. Ele sabe que o outro está numa posição de fragilidade e ele se aproveita disso e abocando o mais fraco. Tem gente que utiliza esse método e tem vitórias e tem sucesso com isso? Tem. Mas quais são as falhas desse método? As falhas desse método é que quem não utiliza desse método não constrói relações duradouras. Numa cidade de 150, 500 mil habitantes, quem for adotando esse tipo de método, rapidamente vai ficar muito mal falado na comunidade e na sociedade. Talvez isso tenha um preço, talvez ele pague um preço por isso. Então, até mesmo quando você está do lado de alguém que é o mais forte, eu não tenho o perfil de adotar este tipo de postura. É comum, sim, que isso aconteça. Quem trabalha com direito de família está acostumado a ver isso por parte de quem é o provedor. O provedor se impõe na força, impõe dizendo, eu não pago, então eu não ajudo, então eu não vou auxiliar economicamente, né? Então sente isso de forma mais forte. Mas também o advogado, como um bom conselheiro, ele pode também ajudar essa pessoa a enxergar que a relação ela é continuada. Ah, mas e o João e a Patrícia? A relação dos dois vai continuar. Se os dois entenderem que fizeram um bom negócio, podem fazer até mais negócios no futuro. Todos crescem, todos se desenvolvem. Por isso que sua opinião pessoal, né, colegas, cada um vai ter a sua opinião. Por isso que eu me sinto mais confortável utilizando essas ferramentas de negociação que trabalham com o ganha-ganha, que trabalham com a lógica mais objetiva dos interesses, que respeita as posições das pessoas, mas não foca nelas, que entende o que está por trás das intenções das pessoas para construir uma solução em que o fechamento do negócio é feliz. Me lembro quando eu era bem jovenzinho, o primeiro negócio imobiliário que eu fiz para mim não foi um negócio feliz. O fechamento do negócio foi tenso. Por quê? Porque o vendedor era inseguro e eu, enquanto comprador, não tinha nenhuma noção de negociação, não tinha compreensão sobre negociação, né? Então, eu me lembro que a gerente do banco, que tinha uma relação muito boa comigo, de amizade, né, ela estava muito feliz acompanhando aquela primeira compra e quis parabenizar e dar um momento, e ela viu que o momento era de tensão, não coube, ela ficou um pouco congelada até na situação. Por quê? Porque não houve um trabalho de negociação construído de forma saudável. Então, aquela pessoa não tinha certeza se ia dar certo, e deu tudo certo, ela recebeu tudo perfeitamente certo, mas naquele momento
ela estava super tensa, com medo, porque não entendia, não tinha ninguém para explicar adequadamente, é uma pessoa muito insegura. E acaba que o momento do fechamento não foi feliz. Quando a gente assiste a filmes, por exemplo, que tratam sobre negociação, quando não é essa baseada na força, quando é uma negociação construída, a gente enxerga, muitas vezes, o momento do fechamento com felicidade. Quem já não viu, não assistiu um filme que a pessoa estoura uma espumante, e todos saem contentes, então, com o fechamento de um excelente negócio. Este é o resultado de um negócio nesta estratégia. Vocês compreendem isso, colegas? Vocês estão de acordo com isso? Qual que é a estratégia que mais se fecha, né, com o jeito de vocês pensarem? Como é que vocês adotam no seu cotidiano? Vocês enxergaram, a partir dessas sugestões, desses mecanismos, vocês se enxergaram como um maestro buscando a harmonização entre as pessoas? Vocês se enxergaram como conselheiros tranquilos no encaminhamento, mesmo que haja uma tensão grande entre as outras pessoas? Ou vocês se enxergaram como já tendo entrado, comprado as emoções do seu cliente? Se o cliente fosse um time de futebol e a gente torce para ele e a gente compra a ideia dele e vai brigar por ele, que é a tendência do advogado. Como que vocês se enxergam nesse ambiente de negociação? Será que a gente está habilitado ou consciente de que a gente tem que sair do caos para chegar na paz e na conciliação? Ou será que a gente ainda está engatinhando, aprendendo lições ou quebrando a cara até com situações, né, difíceis? Evidentemente, colegas, eu não estou propondo aqui um pensamento poliana de que tudo é mil maravilhas. A gente sabe que existem as subjetividades, a gente sabe que existem as pessoas que não estão totalmente boa fé no trato das negociações, a gente sabe que vai ter a pessoa que vai estar lá tentando fazer uma imposição ou tentando fazer um convencimento imposto, mas eu tenho certeza que quando a gente domina as estratégias, a gente consegue neutralizar muitas das armas que às vezes vão criar mais conflitos ao invés de apaziguar, certo? Então, foco nos interesses, redução do foco nas posições, aumento dos ganhos nos resultados das negociações. É isso que eu tenho estimado para nós, no nosso cotidiano, e gostaria também que os colegas tivessem isso, que a gente pudesse ser um motor de propagação dessas novas artes. Não são tão novas assim, mas para nós, às vezes, é novidade. A gente que é treinado numa faculdade de Direito para processar as pessoas o tempo todo, com dezenas de cadeiras de processo penal, processo civil, processo de trabalho, que a gente pudesse observar que tem um caminho enorme de evolução, né, de estratégias de solução de conflitos que não perpassam necessariamente pelo ambiente de luta e de guerra. Não é verdade? É isso aí. Bom, pessoal, agradeço então a participação de vocês hoje. Espero que tenham gostado do tema. Valeu demais. Um abraço, uma ótima semana para vocês.